Você já parou para pensar qual é o verdadeiro propósito da vida? Essa é uma das perguntas mais antigas e profundas da humanidade. Muitos ateus afirmam que não há propósito objetivo na vida, já que para eles não existe Deus. E alguns chegam a dizer que mesmo sem Deus, é possível criar um propósito subjetivo, um sentido fabricado por nós mesmos. Porém, será que isso realmente se sustenta? Vamos analisar essa ideia com cuidado. Primeiro vamos entender o que o ateísmo propõe. O ateísmo clássico afirma que Deus não existe, e por isso, e por consequência, tudo o que existe é apenas o resultado de processos naturais e impessoais. O acaso, a evolução, as leis da física. Dentro dessa visão, não existe um propósito superior, nem um plano para a existência humana. Somos apenas produto do acaso, seres conscientes que surgiram no universo indiferente. E aqui surge a primeira grande contradição. Se tudo é fruto do acaso, se o universo não tem intenção ou inteligência por trás, então qualquer propósito que tentarmos criar é na verdade uma ilusão conveniente. É como pintar sentido em algo que no fundo continua sendo sem sentido. O famoso ateu Richard Dawkins disse, abre aspas, o universo que observamos tem exatamente as propriedades que esperaríamos se, no fundo, não houver design, propósito, mal ou bem, nada além de indiferença cega e impiedosa. Ou seja, segundo o próprio ateísmo, o universo é indiferente à nossa existência. Então, como podemos afirmar que podemos criar propósito real dentro de uma realidade sem propósito? Um propósito subjetivo não tem peso ontológico. Ele não responde à pergunta fundamental: por que estamos aqui? Vamos também agora observar o vídeo de uma menina ateia das redes sociais, onde ela falou na visão de mundo dela sobre a questão do ateísmo, do propósito da vida, para a gente observar que muitos ateus acabam falando e no final acabam não dizendo nada, que muitos não entendem o propósito da vida. Muitos ateus, eles apenas sucumbem ao ateísmo por questões mais morais, por querer praticar algum tipo de pecado, pela questão do peso da religião. Eles acabam se decepcionando com as questões religiosas, que muitas vezes a religião ela impõe sim fardo pesado nas pessoas. As pessoas não suportam. Em alguns casos, não é a religião, é a própria pessoa que quer cometer e viver uma vida de pecado e sabe como a consciência, através do evangelho, ela acusa essa pessoa, quer se livrar do evangelho, das normas, de princípios e valores morais, e acaba adotando o ateísmo como forma e maneira de vida. Vamos aqui observar o argumento da garota ateia. Eu sou ateia, né? E toda vez que eu falo que eu não acredito em Deus, eu escuto a mesma pergunta. Nossa, mas então tu acha que a humanidade tá aqui por acaso? Tu acha que a gente simplesmente não tem um propósito? Como que tu consegue viver desse jeito? E eu entendo, eu sei que a religião muitas vezes traz um conforto emocional, uma sensação de propósito, um sentido pra existência. Isso pode até trazer um conforto, só que esse conforto cobra um preço bem alto. Muita gente acha perturbador ou aterrorizante pensar que a humanidade não tá aqui por um plano divino, e que talvez a morte seja o fim. Mas vamos olhar pra outra alternativa? Eu fui, durante muitos anos, cristã, e eu acreditava que o propósito da humanidade seria então adorar um Deus criador. Se eu acreditasse nele, depois da minha morte, na eternidade, eu passaria num lugar sem sofrimento, sem dor, mas aparentemente também sem diversão, porque o nosso único propósito seria louvar e adorar esse Deus pela eternidade. E já quem não crê ou nasceu na religião errada, estaria já condenado a uma eternidade de sofrimento e dor, simplesmente por não acreditar cegamente e não seguir a religião correta. E agora me diz, será que essa visão de mundo é realmente a mais reconfortante? Pensar que bilhões de pessoas, talvez a maioria da humanidade, as pessoas que já existiram e ainda vão existir, estão destinadas à tortura eterna. Será que esse é o mais reconfortante? Essa visão de mundo parece mais confortável pra você? Eu, sinceramente, prefiro achar que essa vida é a única coisa que a gente tem. Eu não preciso de um plano divino pra dar valor pra minha existência. O simples fato da minha existência ser finita nessa terra já traz o valor que eu preciso. E faz com que cada momento aqui na terra importe. E não um pós-vida que eu ainda nem sei se é verdade ou não. Bom, vamos por parte. Agora, quando olhamos para a visão cristã, vemos o oposto. A Bíblia afirma que fomos criados por um Deus pessoal.
amoroso e inteligente. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que a vida tem um propósito real, dado por nosso Criador. Não estamos aqui por acaso, estamos aqui para nos relacionarmos com Deus, para amá-lo, servi-lo e refletir sua glória no mundo. Agora, outro ponto importante que os ateus criticam é a ideia do sofrimento eterno. Muitos dizem como Deus amoroso pode condenar alguém ao inferno para sempre, como a garota no vídeo ateia, ela citou essa questão do sofrimento eterno, que também é uma corrente teológica que está inserida no Evangelho. Porém, será que isso mesmo é realidade que Jesus Cristo pregava? E com isso, muitas pessoas rejeitam a fé cristã, muitas vezes por causa dessa doutrina mal compreendida. Mas será que o Evangelho realmente ensina o sofrimento eterno consciente como punição para os que não creem? A verdade é que nem toda a tradição cristã ensina isso. E, na verdade, uma leitura mais fiel às Escrituras mostra algo diferente. Vamos observar. A palavra eterno, usada em textos como Mateus, capítulo 25, verso 46, onde se fala de castigo eterno, vem do grego aionios, que também pode ser traduzida como pertencente à era, ou de duração indeterminada, ou seja, nem sempre significa sem fim, porém sim algo pertencente a uma era específica. Além disso, Romanos capítulo 6, versículo 23 afirma: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Note que a punição não é descrita como vida eterna no sofrimento, mas como morte, uma separação total de Deus, uma cessação da existência, conforme a visão do aniquilacionismo, uma interpretação bíblica válida e adotada por vários teólogos ao longo da história. Deus é justo, ele não vai torturar seres humanos por toda a eternidade. A justiça de Deus não se confunde com crueldade. O juízo final é real, porém ele resulta na destruição dos ímpios, não em um inferno eterno de tormento consciente. A boa notícia do Evangelho é que Deus oferece a vida eterna a todos os que creem em Jesus. Não somos deixados ao acaso, nem estamos presos em um universo indiferente. Fomos criados com um propósito e esse propósito é restaurado em Cristo. Então, diante disso tudo, qual visão de mundo faz mais sentido? A que diz que tudo surgiu do nada, vive por nada e termina em nada, ou a visão que diz que fomos criados com amor por um Deus eterno que nos chama para viver com Ele em comunhão plena? Se você está em busca de sentido, saiba que o propósito da vida não está dentro de você, mas fora de você, em Deus. Aquele que te criou, te ama e te chama para a vida eterna. O sentido e propósito da vida na visão teísta. A pergunta sobre o sentido da vida é uma das mais profundas que o ser humano pode fazer. Desde os filósofos da Grécia Antiga até os debates atuais entre teístas e ateístas, a busca por um propósito transcendente atravessa culturas e épocas. Na perspectiva ateísta, a vida só encontra seu verdadeiro sentido em Deus, pois Ele é a fonte de tudo o que existe, o fundamento último de valores morais e propósito. Os ateus, por sua vez, defendem que a vida pode ter sentido mesmo sem Deus, sustentando que cada indivíduo pode construir o seu próprio propósito baseado em desejos, projetos e relações humanas. Argumentam que não é necessária uma entidade transcendente para que o ser humano viva de forma plena e significativa. Porém, essa visão apresenta sérias limitações e incoerências quando analisada mais profundamente. Até porque nós temos o sentido subjetivo e o sentido objetivo da vida. Qual é a diferença? É verdade que uma pessoa pode atribuir sentido subjetivo à sua vida, família, carreira, amizades, arte, ciência e etc. Entretanto, esse sentido é temporário, relativo e frágil.
pois depende da vontade individual das circunstâncias. Um ateu pode, por exemplo, encontrar satisfação em ajudar os outros, porém, não existe um fundamento absoluto para a moralidade. Tem que existir um fundamento para os absolutos morais. Não há razão objetiva para dizer que ajudar é melhor do que prejudicar. Tudo se reduz a preferências pessoais ou convenções sociais. Já o teísmo sustenta que existe um sentido objetivo da vida, enraizado no Criador. Se formos criados por Deus, então nossa existência possui um propósito que transcende a subjetividade humana. O sentido não é inventado, porém descoberto. Essa diferença é crucial. Sem Deus, a vida pode ter um significado subjetivo momentâneo, porém não pode ter um propósito último, eterno e universal. Para mim, nós somos um resultado do acaso. A vida como a gente conhece, para ela existir, é uma confluência de sintetizando aqui, por uma mera aleatoriedade, realmente, é mais fácil acreditar que eu vou ganhar 200 vezes na Mega Sena e sem jogar. O problema da finitude sem Deus. Outro ponto essencial é a questão da finitude. Se o universo surgiu por acaso e a vida humana é apenas fruto da seleção natural, então, inevitavelmente, cada indivíduo e a própria humanidade caminha para o nada. O fim é a morte e a extinção. Nesse cenário, pouco importa o que alguém fez ou conquistou. Com o tempo, tudo será esquecido e dissolvido no vazio cósmico. Portanto, falar em propósito último sem Deus é ilusório, pois sem eternidade qualquer sentido é apenas temporário e condenado ao esquecimento. Na visão teísta, dos que acreditam em Deus, entretanto, a morte não é o fim, mas uma passagem. O propósito da vida não se esgota neste mundo, porém encontra seu cumprimento na eternidade com Deus. Assim, o sentido da vida não é anulado pela finitude, mas sustentado pela esperança da imortalidade, pela promessa da justiça final. A insuficiência científica do ateísmo. Outro argumento recorrente de muitos ateus é que o universo pode existir sem Deus, sustentando que a ciência explica sua origem. No entanto, a própria ciência aponta para uma realidade diferente. O consenso cosmológico atual indica que o universo teve o início no chamado Big Bang. Isso significa que tempo, espaço e matéria tiveram um ponto inicial. A questão é, o que causou esse início? Nada pode surgir do nada. Do ponto de vista científico e filosófico, é impossível que o universo tenha surgido sem uma causa externa, como afirmou o físico Stephen Hawking. Mesmo as leis da física, como a gravidade, não explicam a origem última do universo, porém, apenas descrevem o funcionamento após ele existir. O teísmo, nesse sentido, oferece uma explicação mais plausível. O universo só pode ter vindo à existência através de uma causa não contingente, imaterial, atemporal e incriada.
exatamente as características atribuídas a Deus, o Criador. A ciência, portanto, longe de refutar Deus, aponta para a necessidade de um Criador. Que Deus não existe, Deus é. Deus não nasceu. O tempo nasceu, Deus é anterior a isso. Não estou dizendo que Deus é atemporal, mas pelo menos o tempo como nós medimos, ele teve um começo. Eu vou colocar aqui, os cosmólogos que me perdoem, eu vou falar do Big Bang. Eu estou falando que muitas pessoas acham que o Big Bang não é o melhor modelo. Tá bom? Então eu vou colocar o Big Bang só a guisa de ilustração. Suponhamos que seja o modelo do Big Bang que está certo. Teve um instante, zero, em que tudo começou. Matéria, energia, tempo e espaço. Antes desse minuto zero não havia espaço. Não havia tempo. Isso pra mim é muito doido. Isso é muito louco. Não havia nada. Então, para ter tudo depois, eu tenho que ter uma causa disso, e é Aristóteles que fala isso. Eu tenho que ter uma causa primária que justifica a existência de tudo depois. Agora, essa causa primária não pode ser presa a nenhuma das coisas que vão surgir depois dela. Tá. Então essa causa primária, em primeiro lugar, ela tem que ser eterna, porque ela criou o tempo. Então ela existia antes do tempo. Essa causa primária tem que ser onipresente, porque não existia o espaço e ela já existia. Ou seja, por exemplo, Deus está fora do universo. Tudo que pode ser provado cientificamente são as coisas que estão dentro do universo. Deus não pode ser verificado, portanto, ele não existe dentro do universo espaço-tempo. Porém, ele é o ser necessário para que tudo veio a existir. Tudo isso aqui que existe, universo, espaço-temporal, matéria e energia, são coisas contingentes. Existem, mas poderia não existir. Porém, para que tudo isso exista, tem que ter um ser necessário que criou todas as coisas, um ser atemporal. Por exemplo, o argumento cosmológico, a causa primeira. Esse argumento parte de uma constatação simples. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo, ele precisa de uma causa. Esse raciocínio se fortalece com a ciência moderna, especialmente com o modelo do Big Bang, que indica que o espaço, o tempo e a matéria tiveram um início. Se houve um início, não pode ser eterno e, portanto, precisa de uma explicação externa. Essa causa não pode ser física, porque física nasceu junto com o universo. Esta causa também não pode ser material, porque a matéria também começou no Big Bang. Logo, precisa ser atemporal, imaterial, incriada e poderosa, o suficiente para trazer tudo à existência. Essas são justamente as características de Deus. E sobre o argumento teleológico, da ordem e finalidade do universo e toda a sua complexidade. Talvez um dos mais convincentes seja o argumento teleológico, que mostra a presença de design inteligente nos cosmos. O universo é estruturado de forma precisa, com leis matemáticas complexas, constantes físicas ajustadas de modo exato e condições necessárias para a vida. Pequenas variações em constantes como a gravidade, a força nuclear ou a velocidade da luz tornariam a vida impossível. Essa calibração não pode ser fruto do acaso. Para ilustrar, se você encontrar um celular na areia da praia, você sabe que não surgiu por coincidência da movimentação das ondas. A complexidade e a função do objeto indica design. O mesmo ocorre com o universo. Ou seja, o argumento teleológico afirma que a ordem e a complexidade do universo apontam para um propósito. Propósito implica em um autor inteligente. Esse autor só pode ser Deus. Além disso, o DNA humano é outro exemplo. O código genético funciona como uma linguagem digital, com bilhões de informações codificadas em cada célula. Informações não surgem espontaneamente, elas sempre vêm de uma mente. Logo, a vida também aponta para um criador inteligente. Temos também o argumento ontológico, a ideia de Deus. Filósofos como Anselmo de Cartunária e mais tarde Descartes desenvolveram um raciocínio inteligente. A própria ideia de Deus como ser supremo, perfeito e necessário implica sua existência. Se é possível conceber um ser maior do que qualquer outro, então
ele não pode existir apenas na mente, mas também na realidade, pois existir é uma perfeição maior do que não existir. Pode esquecer essa ideia de que a vida só tem propósito se você acreditar num Deus ou tiver uma religião. Se propósito existisse com religião, ateus com certeza não teriam sentido na vida, o que é uma grande mentira. E mais, a maioria dos países mais felizes e com melhor qualidade de vida, como Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia, são os menos religiosos. Coincidência? É claro que não. Na antiguidade pré-monoteísta, o propósito era viver em harmonia com a natureza, com os ciclos, com os deuses da fertilidade, da colheita, da guerra. Existia muitos sentidos para a vida. Nem todos eles eram ligados à obediência ou à submissão. Tinha celebração, prazer, conhecimento, arte, sabedoria. Já no monoteísmo surge a ideia de um Deus único que exige obediência e propõe que o ser humano só encontra sentido quando serve a esse Deus. Essa narrativa foi construída com uma engenharia emocional muito perversa, onde quem serve tem valor e quem questiona é vazio e estigmatiza a autonomia. Viver por si mesmo acaba virando pecado, orgulho e vaidade. Essa fórmula é genial na manipulação emocional, porque ela sequestra o impulso humano natural de buscar significado e o redireciona para uma gaiola com o nome de fé. Os maiores propagadores dessa narrativa mentirosa foram Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Blaise Pascal, C.S. Lewis e Lane Craig, nos séculos 20 e 21. Porque um ser humano que acredita que só tem propósito através da fé, esse vai ser dócil, dependente e facilmente manipulado. Quem acredita nessa narrativa não desenvolve um eu autônomo, reprime desejos autênticos porque acredita que desejos pessoais são carnais, pecaminosos ou desviantes do plano divino. Quem tem medo da liberdade porque aprendeu que viver por conta própria é caminhar para o vazio ou para o inferno, acaba acreditando que quando perde a fé religiosa, enfraquece ou desaparece. Essa pessoa sente um vazio devastador, como se não tivesse mais por que acordar de manhã. Muitos ex-crentes não sabem quem são, o que gostam, o que sentem, porque a vida inteira foram treinados para seguir um propósito de Deus, sentem culpa e vergonha por querer coisas que não são de Deus, como se a própria vontade fosse um vírus. Sentem medo de se declarar ateu, porque isso significaria assumir que não tem um propósito, ou não tem moral, ou então que vão se perder. Viktor Frankl provou que o sentido da vida é construído e não revelado. Mesmo em campos de concentração, ele via pessoas encontrando propósito em amar, em resistir, em ajudar. A ideia de que só existe propósito com Deus foi criada por homens. Ela não é uma verdade universal, é uma doutrina de obediência. Você pode sim encontrar propósito no amor, na arte, na ciência, no cuidado, na criação, na revolução, no simples fato de existir. E isso não precisa de nenhuma divindade. Aliás, só sem Deus é que o propósito pode realmente ser seu. Desperta! Ou você, no caso, observa que muitos ateus não conseguiram entender. A Aline Câmara, aqui no vídeo, falou sobre a questão de a vida do ateu, da pessoa que não acredita em Deus, ter sentido. Mas, no caso, esse seria apenas o sentido subjetivo, aquele que a pessoa coloca para si mesmo. Porém, existem dois sentidos, o sentido objetivo e o subjetivo. A vida de ateus pode ter muito sentido, e é justamente essa capacidade de atribuir significado subjetivo que ilustra como o sentido da vida, embora não reconheça um propósito divino objetivo, continua plenamente válido. Vamos destrinchar isso em partes. Primeiro, o sentido objetivo versus o sentido subjetivo da vida. O sentido objetivo refere-se a um propósito universal, geralmente ligado a Deus, salvação, moral divina. É um sentido dado de cima, com valores absolutos e transcendentes que vale para todos os seres humanos do planeta Terra, todos que já existiram e que morreram, e todos que existem nesse exato momento, que estão vivos, e todos que hão de existir. É o sentido da questão da salvação, que todo ser humano necessita de Jesus. Já o sentido subjetivo é criado por cada pessoa. Metas, paixões, relacionamentos, projetos, não depende de crença em divindades, só de consciência, vontade e criatividade humana. Os ateus descartam o sentido objetivo salvífico, salvação, conversão e fé, porém, isso não elimina o sentido subjetivo. Ele se envolve em casamentos, carreiras, arte, ciência, cuidados com entes queridos. Um senso de propósito são real
quanto qualquer prece ou ritual. Porém, qual seria o teste central da vida? Mesmo sem metas religiosas, todos enfrentam dilemas fundamentais: vida, morte, sofrimento, escolhas morais. Esses desafios são universalmente humanos. Você os chamaria de teste da vida. Ateus também passam por isso. Lutam com perda, ética, incertezas. Nesse aspecto, participam do experimento humano com a mesma seriedade, apenas sem atribuir a Deus. Então, por que viver com sentido mesmo sem Deus? Autonomia moral. Ateus moldam seu próprio código ético, não por imposição divina, mas por valores morais racionais, como justiça, empatia e bem-estar social. Propósitos pessoais: realizar projetos, amar, aprender, contribuir socialmente, são sentidos internos, legítimos e reforçam o valor da existência. Engajamento social: muitos ateus fazem voluntariado, defendem causas, cuidam do próximo. Um estudo revelou que não religiosos tendem a ser generosos tanto quanto religiosos. Você observa que tudo isso existe porque os ateus praticam essas boas ações devido aos absolutos morais, que isso também é uma prova que existe um código de valor ético e moral dado por um legislador moral, que é Deus. Como, por exemplo, o argumento moral, a base da ética objetiva. Outra linha de raciocínio poderosa é a moral. Todos nós temos uma consciência que distingue o certo do errado. Sabemos que a justiça é preferível à injustiça, que amar é melhor do que odiar, que a bondade é superior à crueldade. Se Deus não existe, esses valores não têm fundamento objetivo, eles seriam apenas preferências culturais ou biológicas. Porém, isso contradiz nossa experiência. Sabemos que a escravidão ou o genocídio, por exemplo, são objetivamente errados, mesmo que uma sociedade os aprove. Assim, os valores morais objetivos só podem ter base numa fonte moral absoluta, fora da humanidade, que é Deus. Além dos argumentos racionais, há também a experiência subjetiva, a espiritualidade, o desejo pelo transcendente e a intuição de que a vida tem um propósito maior são universais. O ser humano parece programado para buscar Deus, como disse Pascal. Há em cada homem um vazio do tamanho de Deus. Essa busca interior é mais uma evidência de que fomos feitos para Ele. Acreditar em Deus não é apenas uma questão de fé cega, porém de razão e coerência. Ele é a melhor explicação para a origem do universo, cosmologia, a ordem e a complexidade da vida, teleologia, a existência de valores morais objetivos e o desejo humano por transcendência. Se Deus ou sem Deus, tudo se reduz ao acaso, a matéria e o vazio final da morte. Com Deus, a vida tem propósito, dignidade e esperança eterna. Deus não é um ser dentro do universo, mas a causa e fundamento de toda a realidade. Ele está fora do espaço e do tempo, porém age dentro da criação. Os argumentos cosmológico, teleológico e moral, somados à experiência humana, mostram que a crença em Deus é racional e necessária. Portanto, longe de ser um salto no escuro, acreditar em Deus é o passo mais lógico, consistente e satisfatório para compreender a existência, a vida e o destino humano. E lembre-se, Deus é a hipótese mais simples se comparado com sua negação. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos ao final do vídeo. Espero que você tenha compreendido esses assuntos abordados aqui sobre o sentido da vida, o sentido objetivo e subjetivo, sobre a questão do sofrimento eterno, sobre a moralidade objetiva, sobre a questão de argumentos cosmológicos e teleológicos, que você possa estudar mais sobre esses assuntos para não cair nas garras da militância neoateísta que vem tomando conta da internet atualmente. E também tem os cavaleiros do neoateísmo, muito conhecido na internet, como Antônio Miranda, Jason Ferri, Aline Câmara, Elaine Souza, dentre outros.
mas muitos, no caso, eles usam os argumentos deles baseado em pressupostos totalmente equivocados, porém são fáceis de refutar. Então que você possa estudar mais apologética cristã para não cair nesses tipos de heresias. Chegamos ao final do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.